tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pelos canais 190 e 690 da Claro e da NET TV. Acompanhe também pelo Facebook, na página do Canal do Boi, todas as páginas que estão neste momento também divulgando o programa. Obrigado a todos. Neste momento estamos aí em mais de 20 páginas nesta mídia social. Você também nos acompanha através da NEL TV, que é uma TV por assinatura lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Portal sba1.com, você tem notícias, informações, bons negócios e, claro, a transmissão do Canal do Boi e do Agro Canal também. A partir deste momento, você está nos acompanhando em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição, linkada aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre pecuária. E nós resolvemos perguntar para o professor Marcos Fava Neves a respeito dos mercados hoje para a carne bovina brasileira. Principalmente se Europa ainda é um mercado ou um destino que seja tão relevante para a cadeia produtiva no Brasil, e ele respondeu. Bom, a União Europeia sempre foi muito importante para as exportações do agronegócio brasileiro. Ela vem perdendo participação relativa pelo mega crescimento da Ásia. Hoje, a Europa representa 16, 17% do que o Brasil vende, já foi muito maior. Mesmo assim, eu peguei um dado aqui para ver como está o dinamismo das importações da União Europeia, e eles aumentaram de 100 bilhões de euros de produtos do agro que eles importam em 2010 para 120 bilhões de euros. Então é um mercado importante para os produtos do agro brasileiro, para produtos de, vamos dizer assim, de grande valor agregado, que nós possamos exportar prontos, da fruticultura, castanha, mesmo nas carnes, e não deve ser esquecido. Não é onde mais vai crescer, e é onde dá muito trabalho para o Brasil, né? A Europa... A boa parte do dano à nossa imagem internacional nasce dentro da Europa e também dentro do Brasil, né, com alguns que criam escândalos aqui. E lá no caso da Europa, toda essa questão ambiental, que muitas vezes tem a veste protecionista por trás, é um mercado difícil, porque para aumentar lá nós temos que tirar a gente, porque vocês viram que o crescimento é bom, mas não é tão grande. Então... Sei, vale sim, vale focar as carnes na Europa, mas tem lugares mais importantes. E todo agricultor sabe muito bem do que se trata a ferrugem asiática. É uma doença fúngica que foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001. Hoje, essa contaminação que se dá através do ar existe em praticamente todas as áreas produtoras da oleaginose no país, e os seus prejuízos dependem de como que os focos acabam ganhando as áreas de produção em termos de dimensão. Você vai saber um pouco mais a respeito deste tema e o que tem sido feito nos últimos anos para se evitar os impactos da ferrugem asiática na reportagem de Mauro Andrade. A ferrugem asiática é uma doença que causa preocupação aos produtores de soja do país pelos danos que causam na lavoura. Como manejo preventivo, os técnicos recomendam o vazio sanitário para reduzir a quantidade de patógenos no ambiente e o plantio de variedades precoces, conforme nos explica Cláudia Godoy. Ela é pesquisadora da Embrapa Soja. Nessa safra, o site do consórcio antiferrugem já reportou 225 casos de ferrugem asiática. Os primeiros casos foram relatados a partir de dezembro, sendo somente 4% dos casos, e a maioria foi agora no mês de fevereiro, sendo 70% das ocorrências. E o importante relatar é que essas ocorrências elas vêm ocorrendo a partir do estágio de enchimento de grãos. Então, 80% dos casos relatados no site foram a partir do estágio de R5, que é a fase de enchimento de grãos, mostrando novamente um escape da doença da ferrugem asiática.
Isso já ocorreu nas outras safras, vem ocorrendo nas últimas 5 safras, como a gente pode acompanhar no site do consórcio, o que é bastante importante para o produtor, mostrando que as estratégias de manejo da doença vêm funcionando, que é o vazio sanitário e a adoção de cultivares precoces. Isso mostra novamente que o conjunto de estratégias adotadas funcionam e essa doença ela não vem causando então prejuízos para o produtor. Eu perguntei ainda à doutora Cláudia como estão os relatos da doença a nível nacional. Alguns estados eles apresentam maior número de relatos dentro do site do consórcio em função muito da malha da distribuição de municípios e também dos relatos. Então, o Paraná ele tem o maior número de relatos, pelo maior número de municípios, o site ele tenta se concentrar principalmente nos primeiros relatos. Então, a gente vê o Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul com maior número de relatos, quando a gente compara com estados como Bahia, Maranhão, onde a gente tem um menor número de municípios produtores de soja. Então, essa distorção ela sempre ocorre no site, mas não significa que a gente tem uma epidemia mais severa em alguns estados quando a gente compara com outros estados do Brasil. Nós estamos acompanhando o caso de abortamento de vagens em algumas áreas de produção de soja em alguns estados brasileiros. Tem acontecido principalmente no estado do Paraná e aqui no Mato Grosso do Sul também ocorreu alguns casos. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Kaile Rodrigues. A Embrapa Soja elaborou um comunicado sobre o abortamento de vagens de soja na safra 2020-21. O problema está sendo relatado com maior frequência nas regiões oeste, norte e noroeste do Paraná. As áreas com o problema foram semeadas dentro do período indicado pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ZARC, constituindo lavouras bem estabelecidas. O IDR Paraná destaca que o clima pode ter contribuído com o problema. A ocorrência de estresse hídrico é um fator que contribui muito para o abortamento, e aí o estresse hídrico, tanto a deficiência quanto o excesso de água no solo, ele é prejudicial porque ele induz a planta a produzir etileno, que é um hormônio que leva a esse abortamento. Também a falta de luminosidade, nós tivemos, junto com esses dias com excesso de chuva, nós tivemos uma umidade muito grande, é um problema mais localizado, não é uma ocorrência generalizada no estado, não tem ainda uma causa única definida. Nós temos observado aí que principalmente os fatores climáticos têm contribuído para essa ocorrência. O problema tem preocupado os sojicultores da região, que encaminharam vídeos com imagens que mostram a situação nas lavouras. Em algumas áreas, as perdas foram de 30% a 40% de vagens, outras 50% e até 100%, obrigando o agricultor a eliminar toda a plantação. A nível de estado e a nível nacional, acredito que isso não vá causar uma queda significativa na estimativa de produção da safra de soja 2021. Vale lembrar que na safra 2017-18, o estado do Paraná também sofreu com ocorrências similares de abortamento de vagens. As chuvas foram frequentes e bem volumosas no estado. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Por aqui falamos agora de mercado, vamos saber como é que vem as operações com soja na Bolsa de Chicago. E é o que eu destaco agora aqui no Agricultura BR, você acompanha comigo as posições de curto prazo negociadas. Nós temos aqui as posições em estabilidade. Posição de março a $13,75 mais 6 o bushel, perde um ponto, perde muito pouco, vindo estável, portanto, março. Estabilidade total na posição de maio a $13,79 mais 6 o bushel. Julho, $13,68 mais 6, vem até no positivo agora, mas também estável. E agosto, $13,28 mais 4 por bushel são os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Bom, e todos sabem muito bem que nós tivemos uma
disparada para o valor da moeda norte-americana, para o dólar, e também ali uma queda vertiginosa em relação às ações da Petrobras, que é uma empresa brasileira, com parte da sua coordenação ainda feita pelo governo federal. Isso ocorreu por conta dos anúncios feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e também a mudança na presidência da Petrobras. Inclusive, hoje pela manhã, uma das principais empresas de análise e também de consultoria de risco no Brasil estava indicando para se vender ações. Isso mexe com o mercado, fazia o dólar disparar e o dólar passava da marca de R$ 5,50 nesta segunda-feira. Acompanhe comigo como é que vem os negócios com a moeda norte-americana. A disparada é alta, você vê que vem próximo a 5,50 agora, né? Vem com 2% de alta. É muito forte, é difícil segurar essa alta do dólar. Neste caso aí, para as ações do Banco Central Brasileiro, R$ 5,49 mais 3. A grande questão aqui, muita gente já pode pensar, olha, mas com dólar mais alto eu vendo mais caro também, né? Na projeção sim, depois de alguns dias, mas o grande problema é aquela variação muito forte na moeda norte-americana, porque não só apenas se vende, no caso soja, ou milho, ou carne bovina, mas também, principalmente no caso dos agricultores, a necessidade de aquisição de produtos que são dolarizados, e isso mexe também, da mesma forma, impacta nos negócios. Já que falei de soja, você viu como é que vem o dólar disparado, expectativa generalizada, a $5 sobe muito, você já vê o impacto direto em relação à saca de soja negociada nos portos. Ainda não estou vendo esse impacto, pelo menos não neste momento. De acordo com a Grãos Corretora, nós temos aqui os valores para a soja brasileira negociada nos portos para entrega no mês de março, em Santos e Paranaguá, a R$ 165 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. Um dado interessante aqui é que a Naira, aqui, a nossa coordenadora, está me informando que ela vem com uma elevação mínima ali de próximo a R$1 frente ao fechamento da última sexta-feira para as negociações com soja nos portos brasileiros. Sigo falando a respeito de soja e principalmente por conta do que vem acontecendo nas áreas de produção. O estado do Rio Grande do Sul foi um estado bastante ameaçado por conta das questões climáticas. Isso interferiu, impactou nas áreas de produção de milho. Entretanto, soja nem tanto, inclusive vem com algumas expectativas muito positivas por lá, pelo menos de acordo com o que a gente vinha trazendo na última sexta-feira, quando entrevistamos Paulo Nicola, ele que é produtor rural, empresário, escritor, um grande estudioso aí das áreas da sojicultura e principalmente seus custos de produção. Você vai ter agora uma atualização de como que vem a cultura no estado do Rio Grande do Sul aqui no Agricultura BR. Acompanhe. No Rio Grande do Sul, as chuvas constantes têm contribuído para o desenvolvimento da soja, apesar de atrapalhar o momento exato das aplicações, principalmente nas áreas mais suscetíveis à ferrugem asiática e ao mofo branco. A maioria das lavouras estão nas fases de enchimento de grãos e maturação. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 155 e a média esperada de produtividade é de 3.200 quilos por hectare. Já o milho grão, que foi colhido na região de Frederico Westphalen, apresentou redução de 65% da expectativa inicial, de 8.500 quilos por hectare, resultado da estiagem. As menores produtividades foram verificadas nas lavouras semeadas em agosto. Já as lavouras com plantio em setembro apresentam melhor resultado. A comercialização teve queda na última semana de 0,21% e o preço está em R$ 79. As informações são do último boletim da Emater. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Aí a Viviane Lara trazendo as informações atualizadas para as lavouras no estado do Rio Grande do Sul. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre milho, sobre os embarques totais do cereal na campanha 2019-2020, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. E nós vamos destacar principalmente o Mato Grosso, a participação no último ano em relação às exportações brasileiras de milho. Continue conosco e participe do programa, participe do Agricultura BR. Você participa do Agricultura BR através do nosso número no WhatsApp, 679-9173-3737. Você manda sua mensagem, nossa equipe está esperando aí a sua participação. Eu vou para o intervalo comercial e volto já.
E o estado do Mato Grosso, mais uma vez, liderou as exportações brasileiras de milho. Isso ocorreu na campanha 2019-2020, de acordo com os dados já compilados da Secretaria de Comércio Exterior. O volume fica ali na casa de aproximadamente, próximo a 24 milhões de toneladas, pouco mais de 23 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo do que se tinha na safra passada, mas levando aí o maior volume de milho que saiu do Brasil, saiu do estado do Mato Grosso, com a participação na segunda e terceira posição dos demais estados do centro-oeste brasileiro. Você vai conferir agora como é que ficaram, então, esses números em relação às exportações brasileiras, mas principalmente do Mato Grosso. Nós temos aqui os estados do centro-oeste em destaque. No total, nós temos a situação de 34.850.000 toneladas de milho que foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil. Do Mato Grosso foram 23.180.000 toneladas, nós somos dos estados do Centro-Oeste, você pode observar que não tem o Paraná aqui. Estado de Goiás, 3.790.000 toneladas e o estado do Mato Grosso do Sul chegou a 2.090.000 toneladas. Esses são os números que foram destacados em relação aos embarques de milho total do Brasil e o que aconteceu com os estados do Centro-Oeste brasileiro. Mato Grosso lidera absurdamente em relação às exportações gerais do país no último ano e ao que vai acontecer também neste ano de 2021 e agora com uma progressão ainda maior em relação às exportações, trazendo expectativas de embarques ou pelo menos intenção de embarques ainda maiores para o ano atual. Confira comigo como é que está o mercado de milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago agora. Você acompanha os números, os negócios neste momento. Nós temos altas relevantes para milho. Neste momento, a posição de março vem com $5,47 o bushel, com uma alta de 0,9%. Maio também a 5,47, vai ganhando mais um pouco, você pode perceber que ali vem com 0,93%, e aí igualando com os valores de março também 5,47. A posição de julho vem com $5,38 o bushel, e a posição de setembro, $4,88 mais 6 por bushel, aí subindo 1,1% a posição de setembro, negócios em relação ao milho negociado na Bolsa de Chicago. Vamos falar agora daquele cereal que é uma grande alternativa em relação a milho aqui no Brasil, o sorgo. Mas a questão do sorgo também tem ali as suas ações para o trabalho de campo. E uma delas é lidar com os pulgões. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. O sorgo é o quinto cereal mais produzido no mundo. No Brasil, a produção ultrapassou 2 milhões de toneladas na safra 2018-19, com cerca de 50 sacas por hectare de produtividade média. Apesar dos ganhos em produtividade observados nos últimos anos serem animadores, muitos fatores ainda limitam o potencial produtivo da cultura, como as pragas agrícolas, e uma delas é o pulgão no sorgo. Dados científicos indicam que o pulgão é um novo biótipo do pulgão da cana-de-açúcar que migrou para o sorgo. No Brasil, relatos de danos do pulgão do sorgo em lavouras comerciais têm se tornado comuns em safras mais recentes. O pesquisador e melhorista Dr. Flávio Tardim, da Embrapa Agrosilvopastoril em Sinop, no norte de Mato Grosso, tem conduzido os trabalhos no campo experimental da entidade, onde podemos observar que um desequilíbrio no ecossistema tem favorecido o desenvolvimento acelerado de grandes populações do pulgão do sorgo, causando danos severos. Para avaliar a existência ou não de resistência genética de cultivares ao pulgão, Melanapis sacchari, a Embrapa vem fazendo experimentos em várias regiões do Brasil, onde ele avalia duas situações, a questão de infestação e de injúria. Dá uma escala, uma nota, onde a infestação seria associada à população de pulgão existente na planta e a injúria
o nível de dano, né? Ou seja, os sintomas que a presença desse pulgão ocorre na planta. Algumas plantas a injúria é muito maior, a infestação compromete muito mais o limbo foliar, consequentemente a fotossíntese, né? E a questão da população de plantas, quanto mais pulgão, mais suscetível seria aquele genótipo. Com esse nível, essas notas, nós vamos conseguir depois validar se existe variabilidade genética ou não e indicar quais são os materiais mais promissores e mais resistentes ao pulgão. Para o pesquisador e entomologista da Embrapa, Dr. Rafael Pita, o produtor deve ficar atento no monitoramento. Então o produtor ele precisa estar acompanhando, vendo se aquela colônia de pulgão está crescendo. Se ele começar a detectar que a folha está começando a ter aquela mela, está meio pegajoso, começou a aparecer a fumagina, aquele fungo preto por cima da folha, isso aí é um indicativo que naquele momento justifica-se o controle. Então aí ele entra com o inseticida para reduzir essa infestação, mas o monitoramento vai sempre dizer quando que ele tem que fazer esse controle. Esta praga infesta o sorgo desde a emergência até a maturação dos grãos. Tanto ninfas como adultos sugam a seiva das folhas. O pulgão ele consegue sobreviver no ciclo todo da cultura. Isso. Só que no comecinho da lavoura você tem muito pouco inseto, porque eles vêm de fora, né? Vêm pelas correntes de vento. Tudo bem que eles se multiplicam rápido. Um pulgão, pra você ter uma ideia, em torno de 5 dias, a ninfa já se torna adulta e ela já começa a se reproduzir. Mas, novamente, mesmo se reproduzir rápido, não quer dizer que vai ter problema, porque a gente tem inúmeros fatores, como chuvas pesadas pode afetar isso aí, aumentar a mortalidade. Inimigos naturais, como joaninhas, tesourinhas, que a gente encontra muito na lavoura, favorecem também a redução da infestação dessa praga. Alguns parasitóides, aquelas vespinhas, então isso contribui bastante para reduzir a infestação da praga. Quando o produtor ele detectou, começa a ter aquela mela, está pegajoso, começa a aparecer fumagina, aí se faz necessário uma medida de controle químico. Para o sorgo a gente não tem tantos produtos registrados, mas o ideal é o quê? Sempre buscar um produto registrado e por mais que a gente não tenha um produto registrado para essa espécie, porque é uma espécie nova, mas existem produtos já registrados que têm efeito para pulgão, outras espécies de pulgões que ocorrem na lavoura. O produtor ele dê preferência para esse tipo de produto. O pulgão se alimenta na parte de baixo das folhas de sorgo e pode cobrir rapidamente grande parte da área foliar inferior. Uma dica de tecnologia de aplicação é o produtor ele optar por pontas de pulverização, por bico de pulverização que promovam gotas finas, como as pontas para fungicida. Porque aí a cauda, vamos dizer assim, ela fica em suspensão no ar por mais tempo e a gota ela pode conseguir chegar embaixo. Isso pensando em produtos de contato. Se eu utilizar produtos sistêmicos, por exemplo, os neonicotinoides, que são muito utilizados para pulgão, para os pulgões em geral, esse produto ele já tem uma ação sistêmica, ele vai percorrer dentro do floema da planta. Então já a tecnologia de aplicação não é um limite tão grande para eles. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A seguir aqui no Agricultura BR nós vamos falar sobre a maior feira que existe no Oriente Médio de alimentos. Você vai entender como que isso pode ser muito positivo para o Brasil. Também vou falar de mercado de café. Daqui a pouco vamos falar sobre o mercado futuro, os negócios com a arábica em Nova York, também robusta na Bolsa de Londres, e você vai acompanhar todos os detalhes em relação ao mercado físico brasileiro. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, você entra em contato através do nosso número do WhatsApp. O número é 991733737, 991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E a Go Foods é a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio e que é realizada trazendo ali uma série de fatores para que se tenha um melhor dispositivo e apresentando novidades do mercado. O Brasil exporta para esse mercado desde 1974, começou com carne de aves e hoje atende uma série de produtos que entram naquela classificação de produtos halal. Para falar a respeito deste assunto, da feira e também da participação, eu vou conversar agora pela internet
internet com Omar Shahini, que está na feira e vai falar um pouco a respeito deste importante evento. Omar, uma boa tarde, pelo menos aqui é a tarde aqui no Brasil. Obrigado pela sua participação. O que essa feira está trazendo para o consumidor e o que o Brasil está apresentando por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Creio que o Omar não conseguiu nos ouvir. Omar, pode responder o que a feira está apresentando e o que o Brasil tem conseguido apresentar durante essa feira? Creio não termos conseguido as melhores condições para conversar com o Omar. Daqui a pouco a gente tenta novamente falar com o Omar Shahini. Ele está em Dubai, ele está nessa grande feira, a maior feira que ocorre no Oriente Médio de alimentos e também bebidas. Confira agora cotações de mercado. Agora sim nós vamos tentar falar com o Omar Shahini. Ele está em Dubai, participa dessa grande feira, a maior do Oriente Médio para alimentos e bebidas. Omar, agora sim, prazer falar contigo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. O que está sendo apresentado nessa feira, o que o Brasil tem levado para esse importante mercado? Seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, a GoFood é uma das principais feiras de alimento no mundo e é a principal, sem sombra de dúvidas, a principal feira de alimentos halal no mundo, né? Acontece uma vez por ano aqui em Dubai. E o que chama a atenção às empresas brasileiras, mesmo devido ao Covid-19, redução de número de participantes, número de expositores também, mesmo assim o Brasil enviou, várias empresas brasileiras estão participando nessa feira e você vê sempre o maior número de aglomeração de pessoas, o maior número de concentração focada sempre está no setor do Brasil. A população mundial sempre procura um produto seguro, um produto de alta qualidade, e isso eles encontram nos estandes aqui nos fornecedores brasileiros. Então, sempre o stand Brasil é o stand mais cobiçado, mais procurado por todos os visitantes na feira, e isso graças, lógico, o Brasil é um país assim, é o maior exportador halal do mundo, um dos potenciais mercado que o Brasil atende, é lógico, países do Golfo Árabe. Então, devido a isso, sempre nessa feira, o Brasil sempre é um país procurado, os expositores brasileiros sempre são procurados, são cobiçados por compradores ou por visitantes estrangeiros, principalmente visitantes daqui do Oriente Médio mesmo, né? Omar, hoje é possível pensar numa espécie de ampliação das exportações dos produtos brasileiros, principalmente carnes, por exemplo? Sim, com certeza. Na verdade, aconteceu recentemente, a Arábia Saudita, ela habilitou a exportação de ovinos, né, do Brasil para a Arábia Saudita. Então, assim, tudo bem que o Brasil não é o maior produtor de ovino, mas o Brasil tem potencial de fornecer carne de ovinos para a Arábia Saudita, né, um mercado que não tinha essa abertura e começou agora recentemente, né, foi alguns dias atrás. Então, isso com certeza vai movimentar e vai agitar mais esse segmento, além do mercado
de aves e o mercado bovino, né? O mercado de aves do Brasil é o maior exportador de aves halal do mundo, disparadamente, sem sombra de dúvidas, tanto quanto a carne bovina também. A tendência é que esse ano tudo começa a melhorar, os números começam a aumentar e o Brasil volta a quebrar recordes e recordes. Ano passado talvez foi um pouco um ano apático devido à pandemia, então a Arábia Saudita, que é um dos maiores compradores, comprou menos porque teve a questão da peregrinação para a Meca na Arábia Saudita, foi fechado, né? Então não recebeu tantos turistas, não recebeu tantos fiéis assim como acostumado. E lógico, devido a isso, o número de quantidade de produto de carne de frango consumida para a Arábia Saudita caiu bastante, e assim caiu as compras também. Mas a expectativa é que esse ano esse número volta a crescer, tanto de carne bovina quanto de carne de frango, e também carne ovina, que é um mercado novo que está no mercado, né? Está entrando no mercado árabe agora, e a partir do momento que entra para a Arábia Saudita, vai abrir portas para outros países, como os Emirados Árabes, o Kuwait, o Catar, enfim, países do GCC árabe todos, e esse número, assim, a tendência é sempre em crescer, em aumentar. Foi evidenciado na feira, assim, as expositoras das empresas brasileiras que estavam presentes na feira, sempre com stand cheio, sempre com os visitantes conversando, pedindo orçamento, questionando sobre valores e tudo mais. Isso, assim, por um lado, a carne brasileira é uma carne de alta qualidade, uma carne confiável, e ao mesmo tempo atende todos os requisitos religiosos também, então eles usam sempre o útil ao agradável, na verdade, né? Um preço bom, uma qualidade excelente, e ao mesmo tempo atende todas as exigências, tanto de boas práticas de fabricação, de bem-estar animal, quanto as exigências halal, para a certificação halal do produto. Omar, para encerrar a nossa entrevista aqui, algumas empresas brasileiras, multinacionais, principalmente que atuam no mercado de carnes, elas começaram a montar CDs, centros de distribuição, na região do Oriente Médio já há alguns anos. Isso tem facilitado essa introdução e ampliação dos produtos brasileiros neste mercado? Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Claro, nós temos hoje os maiores produtores ou maiores fornecedores de carne no Brasil. Eles acabaram abrindo, que nem que você mesmo falou agora há pouco, seus próprios centros de distribuição, seus CDs aqui no Oriente Médio. E isso facilita, claro, na hora de você poder trazer o seu produto, né? Então, com certeza eles estavam presentes na feira também. Isso facilita muito a questão de eventos, em vez do Brasil ter que mandar uma equipe do Brasil, já tem uma equipe aqui também, mas não é o ponto também só isso, é devido à aproximação, quando você está entre eles aqui, você entende o que eles precisam, você entende a necessidade, você passa a viver a cultura do país, você passa a viver com a população, o que é mais procurado, você liga a televisão aqui no hotel e você vê propaganda de marcas brasileiras, tanto de carne bovina quanto de carne de frango. Isso aqui é uma coisa assim super bacana, né? Você olha às vezes na TV e fala, pô, nós estamos em Dubai, não estamos no Brasil. As propagandas bem feitas, o produto brasileiro aqui, né? Então isso facilita muito. Você está próximo do seu comprador, você está próximo do mercado que você está vendendo. Isso ajuda bastante a você aproximar o cliente, a você conseguir vender mais, a você passar mais confiança. E ao mesmo tempo também, queira ou não, acaba facilitando na hora de negociação também. Acho que a questão de valor acaba reduzindo um pouco o preço e tal. Isso é bom para as duas partes, tanto para o consumidor quanto para o vendedor, que é as empresas brasileiras, né? Tá certo, Omar. Omar, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Você é sempre bem-vindo. Um bom trabalho para você aí em Dubai. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos, muito obrigado. Grande abraço, tá aí Omar Shaheen falando a respeito deste tema que é tão importante, conseguir atender bem mercados exigentes como esse. Mercado halal, ele é fundamental para os produtos brasileiros e agora, pensando principalmente em ampliação, é sempre muito importante diversificar a comercialização, a maneira como as cadeias produtivas elas atuam no cenário internacional. Eu vou fazer o seguinte, eu falei que ia falar de café nesse bloco, eu vou falar de café no próximo bloco então. Daqui a pouco a gente deve voltar a falar dessa importante feira e principalmente das negociações entre as empresas brasileiras
do agronegócio, né, as cadeias produtivas, em relação ao mundo árabe, principalmente a esses mercados que são tão importantes para o setor. Você pode fazer perguntas, pode mandar suas sugestões através do nosso WhatsApp. O número é o 991733737. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco para voltar a falar desse tema e também de café, mercado futuro, mercado físico, daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já. O assunto agora é café e eu continuo trazendo alguns fundamentos importantes para o cenário cafeeiro do Brasil. Quando eu falo cenário cafeeiro do Brasil, eu falo a respeito do posicionamento de campo e também em relação aos negócios. E o que nós temos hoje no cenário internacional? Uma disposição menor de café arábica, a menor quantidade de café arábica no mundo, seja por via de produção, porque você tem uma redução importante na Colômbia, que faz cafés finos de muita qualidade. Aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador do mundo, em bienalidade negativa, e os estoques de Nova York estão mais baixos. Essa é uma realidade para o mercado de arábica especificamente falando. Quando falamos de robusta, há uma expectativa menor também em termos de produção. Em relação ao Vietnã, que é o maior produtor e exportador da variedade robusta, deve-se ter essa redução. Isso já está sendo mostrado nos valores que nós temos acompanhado dia a dia no mercado de Londres. E isso vai fazer com o que? Ou já faz? Que se tenha alguma elevação, manutenção de valores para o robusta, que continua operando naquela banda entre $1.300 e $1.400 a tonelada e também acaba influenciando o preço do arábica, que já tem seus fundamentos próprios, mas pode ter uma geração de demanda sobre esses cafés. É por isso que eu falo agora, tá uma coisa interligada à outra, mostro como é que está a plataforma Ice Filters para café, não poderia ser diferente, nós temos elevação com exceção da posição de março, mas a posição de março está com valor muito bom neste momento, né? Você vê que fica acima do $1,23, aliás, já rompeu essa marca, né? Aquele teto psicológico de $1,23, vindo da posição de março a $1,23 mais 45 a libra peso. Maio, $1,31 mais 45 por libra peso, julho $1,33 mais 20 e a posição de setembro a $1,34 mais 95 a libra peso. Uma outra realidade de mercado é o produtor, o cafeicultor brasileiro tem feito seus negócios mais a conta-gota, segurando um pouco mais para conseguir melhores posições. Ele conhece muito bem os efeitos que se tem sobre o campo, tanto de uma produtividade menor, que já seria de qualquer maneira, por conta da bienalidade negativa, mas também os efeitos climáticos sobre os cafezais, principalmente no estado de Minas. Café robusta é o assunto de agora, eu já adiantava o que vem acontecendo no Vietnã. O Vietnã deve produzir menos robusta, isso afeta o mercado. Vamos saber como é que Londres agora negocia, não poderia ser diferente. Observe as posições, que elas estão mais próximas agora à casa de $1.400. Estão mais próximos a 1.400 do que 1.300 e 1.300 já era um bom valor pela tonelada negociada em Londres. Posição de março segue a sua escala de alta, vindo com alta de 1,56% a $1.364 a tonelada. Posição de maio, 1,60% de alta, 1,60% de alta, $1.391 a tonelada. Nós temos aqui a posição de julho a $1.406 tonelada, é o que nós temos, 1,66% de alta, e setembro com $1.418 a tonelada. São os negócios que destaco agora com café robusta na Bolsa de Londres. Posição de setembro sobe 1,5%, portanto, as elevações com café em todo o mundo. Você vai saber agora como que o índice de preços do produtor de produtos agropecuários tem conseguido trazer uma série de fatores importantes para lidar com a economia agropecuária do país. Sobre este assunto, você vai acompanhar agora uma entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff.
Vou conversar então com a pesquisadora do CPEA, Nicole René, que está conosco pela internet, falando lá de São João del Rei, Minas Gerais, e vai explicar sobre esse índice, o IPPA. Nicole, primeiramente então, traz um resumo, né, sobre o que significa o IPPA e de que forma que o CPEA faz o levantamento desse índice. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigada, Sara. É o seguinte, o IPPA é um índice de preços agropecuários agregado, né? Então, geralmente a gente sabe, né, que o boi subiu, que a soja subiu, mas ao mesmo tempo o algodão não subiu, o frango não subiu. Então, o que a gente faz é agregar tudo isso no índice para que a gente tenha uma noção geral de como os preços da agropecuária, né, os preços ao produtor, né, da agropecuária, estão evoluindo ao longo do tempo. Então, é uma metodologia parecida, né, com o que nós temos no IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, só que lá a gente está olhando preços ao consumidor, né, de uma cesta imensa de produtos. Aqui no IPPA a gente está olhando exclusivamente para produtos agropecuários e para preços ao produtor, né? Então são 4 grupos que estão ali dentro: grãos, pecuária, hortifrutícolas e um 4º grupo, né, que engloba cana e café. Então, a variação que a gente observa de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, né, é uma média ponderada de tudo que aconteceu com esses produtos individuais. Tá certo, Nicole. E em relação, então, ao IPPA 2020, né, recentemente divulgado pelo CPEA, deu para perceber que praticamente todos os grupos tiveram uma evolução nos preços, né? 2020 foi um ano, digamos assim, com uma conjunção de fatores que contribuíram para que os preços gerais da agropecuária ficassem muito elevados, né? Então, por um lado, se a gente esperava uma queda importante da demanda doméstica, né, por conta da crise relacionada à pandemia, em geral, isso não foi verificado, já que o auxílio emergencial veio e deu um suporte para a renda das famílias, né? E como é direcionado principalmente para famílias de menor renda, uma parte expressiva desse dinheiro, a gente acredita, né, que seja direcionado para alimentos. Ao mesmo tempo, nas exportações, a gente teve um cenário duplamente positivo, né, por conta da taxa de câmbio, que ficou num patamar muito favorável para os exportadores, e a demanda mundial também ficou aquecida, aí destacando, né, principalmente o efeito da China, que foi muito falado, né, ao longo de 2020, e para alguns produtos específicos, né, inclusive o boi, nós tivemos, agravando um pouco esse cenário de preços, uma oferta retraída, né, que é o que aconteceu especificamente no caso do boi gordo, né? Para caso de grãos, já não foi bem assim, os preços subiram mesmo com uma safra recorde aqui no Brasil, então foi uma conjunção de fatores que explicam esse cenário. E eu gostaria até já de destacar aqui, né, que quando a gente costuma olhar para os preços agropecuários e comparar essa variação com a variação dos preços industriais, é como uma medida de qual setor o mercado está incentivando mais, né, através do incentivo de preços. E foi aí que o IPPA, né, o agropecuário, subiu 19% frente aos industriais, mas isso não é comum, tá? Então, muitas vezes o agro é visto aí como o vilão da inflação, é bem recorrente a gente ver isso. Então, eu queria destacar que agora, em 2020, houve essa valorização, mas ela não ocorria desde 2016, né? E se pegar a série histórica completa do CPEA, do IPPA, que é desde do ano 2000, apenas em 25% dos meses os preços agropecuários tiveram alguma vantagem frente aos preços industriais. Então, 2020 não foi um ano, isso não é comum da gente observar. Realmente foi um ano diferente, né, Nicole? E eu reparei bem também diferente. Que, claro, os grãos subiram, né, quase 30%, segundo esses números do CPEA, a pecuária, o IPPA pecuária mostrou uma alta de 15,5%, cana e café, né, que foi um grupo que relativamente novo, né, que passou a ser assim no ano passado, ele também teve um avanço aí de 2,5%, e o grupo hortifrutícolas, esse teve uma queda. Só que eu reparei lá nos índices de vocês, nos gráficos, que a partir da metade do ano, o grupo hortifrutícola, ele também passou a subir, né? Só que no acumulado de 2020 ele acabou ficando com queda, mas não foi assim o ano inteiro, né? E é uma queda real, né? Comparando com os preços industriais,
E não foi um ano ruim de preços também para hortifrutícolas, né? Porque a gente já vinha também de um patamar alto, eles tinham subido até, os hortifrutícolas tinham avançado 10% em 2019, então eles ficaram num patamar bom em 2020, né? Que comparando com o que a gente viu para grãos e pecuária, sobretudo, a situação parece que não foi muito boa, né? Mas o cenário foi de preços altos também para hortifrutícolas em geral. Nicole, e agora, fazendo essa avaliação do ano que passou, quais que são as perspectivas para 2021? Olha, em geral, né, eu gosto sempre de ressaltar que nós estamos num momento novo, então qualquer perspectiva tem ali muita incerteza junto, né? O que eu diria agora, com as informações que nós temos nesse momento, é que 2021 deve ser um ano de preços altos ainda, né, para a agropecuária em geral. Talvez não com a intensidade que a gente viu em 2020, né? Mas vai ser um ano muito provavelmente de preços altos, e isso fundamentado em alguns cenários, né? Primeiro que a gente deve ter uma retomada da economia e do comércio global, depois do tombo que nós tivemos em 2020, né? Então, as principais instituições apontam que a gente deve ter um crescimento, aí a gente puxa a demanda, né? Pelos nossos produtos exportáveis. O câmbio, provavelmente, né, o real deve se manter desvalorizado ao longo de 2021. E na demanda doméstica, que eu diria que aí tem uma incerteza maior, mas em geral a gente também acredita que vai haver uma retomada da economia brasileira. Isso depende, claro, né, da velocidade da retomada, da velocidade da vacinação, né, e há também esse efeito, né, se o auxílio emergencial vai ter novas parcelas ou não, que pode afetar bastante os preços, mas em geral a economia brasileira pode retomar também esse ano, o que favorece também a demanda. E novamente alguns fatores específicos, né, como no caso da carne bovina, que a oferta no pasto de boi para abate deve continuar restrita ao longo de 2021, né? Então, pelo lado da oferta, isso continua pressionando. Para alguns grãos, como milho e soja, né, a relação de estoque e consumo também está num nível baixo e preocupante. Então, em geral, nós temos fatores que apontam para preços altos novamente em 2021. Nicole Renaud, pesquisadora do CEPEA, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Então é isso, perspectiva aí de preços ainda fortalecidos em 2021. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Bom, e há pouco você viu, eu entrevistei ao vivo Omar Shahini, ele que é gerente comercial da CD Agral, Mercado Halal, está em Dubai e participa da maior feira do Oriente Médio de alimentos e também bebidas. Ele dizia o seguinte: o mercado está cada vez mais aberto para o produto brasileiro e isso faz com que se tenha um alinhamento para se atender de uma maneira mais eficaz esses mercados. E sobre este assunto, Fernando Camargo, ele que é subsecretário de Política Externa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mandou um vídeo aqui para o canal do Boi, para o Agricultura BR, falando a respeito dos esforços do governo federal para conseguir ampliar esses mercados junto ao Oriente Médio. Confira. As perspectivas de comércio dos países árabes com o Brasil são alvissareiras, são promissoras. Nós estamos aqui em Dubai, numa grande feira, conversando com empresários, o otimismo é muito grande. Nós temos certeza que nada vai abalar a confiança dos países árabes no fornecimento de proteína animal, de grãos, de açaí, para esse mercado que é tão demandante e é importador líquido de alimentos do Brasil. Portanto, acho que o motivo é de muito otimismo, apesar das circunstâncias. Essa é a mensagem que eu trago para vocês, produtores brasileiros. E a semeadura da safra 2020-2021 no estado do Mato Grosso atingiu para o algodão 95,45%, tendo uma ampliação bastante relevante no maior produtor de pluma do país, que na última semana vinha com 81,69%, de acordo com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária.
E o Agricultura BR fala agora a respeito de algo que o pecuarista e a pesquisa têm buscado dia a dia. Olha, já tem para mais de 70 anos que os pesquisadores vêm buscando soluções e resultados em relação aos indivíduos bovinos para um melhor aproveitamento da alimentação, a chamada conversão animal. Dentro deste cenário, as DEPs, a diferença esperada na progênie, tem melhorado a cada geração, a cada trabalho, a cada resultado feito na pesquisa. E esses trabalhos, essas ações, elas sempre foram feitas pensando muito na questão da alimentação. E os resultados vieram, né? O produtor rural tem adquirido e adquire junto aqui ao Canal do Boi matrizes, reprodutores, sêmen de grandes reprodutores que passam para a sua progênie essas características. Agora, há uma nova luz sobre o mercado e também a pesquisa científica em relação à água. O consumo de água, água de qualidade, evidentemente, e os indivíduos que são capazes de consumir mais e ganhar mais peso através do consumo. A reportagem é de Daniel de Paula. O Brasil tem mais um grande motivo para se orgulhar da sua pesquisa. Saiu a primeira literatura do mundo sobre eficiência hídrica em bovinocultura de corte, isso mesmo. Me lembro que em 2014 começaram os estudos na Fazenda da Grama, em Pirajuí, um criatório importante de Cenepal no Brasil, um dos pioneiros na introdução da raça. E de lá para cá, a Embrapa, através do Geneplus e seus técnicos, passou a estudar o que estava acontecendo na prova de desempenho denominada Safiras do Cenepal, para se chegar a uma conclusão sobre esse importante quesito em termos de seleção em pecuária para a produção de carne a campo. Quanto que o animal precisa tomar de água para produzir 1 quilo de carne? Bom, esses estudos vão continuar, porque ninguém nunca para, mas para nosso orgulho, a Embrapa conseguiu este ano, na virada deste ano de 2020 para 2021, um artigo publicado pela mais prestigiosa revista de medicina veterinária do mundo, chama-se Animal, e é editada pela Universidade de Cambridge desde acho que o ano 9 a.C. E o cara que assina este artigo, publicado para nosso orgulho na Animal, nesta virada do ano, está aqui do meu lado o Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa e gestor do Geneplus, e topou falar com a gente um pouquinho sobre essa questão institucional da importância da pesquisa que vocês fazem, que eu acompanho, tenho o privilégio de ter amizade dentro da Embrapa e vejo como é que é árdua a tarefa de vocês, mas como que é gratificante ver os resultados. Antes da gente falar dessa importância da água, né, que todo mundo sabe que é fundamental, imagino que para você, o Rodrigo Gomes, que começou esse estudo lá atrás e a gente estava junto lá na grama, e de lá para cá tanta gente se envolveu, Gilberto, deve ser uma satisfação enorme, não pela importância só da Animal, mas pela constatação, né, Gilberto? Com certeza, Daniel. A gente como pesquisador, esse é talvez o auge, né, do nosso trabalho, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho pioneiro, como você falou, é o primeiro trabalho estudando a genética do uso e da eficiência do uso da água em bovinos de corte, junto com o pessoal da Kansas State University dos Estados Unidos, mas na raça Cenepal nós fomos o primeiro, fomos os pioneiros em 2018 com os resultados preliminares, e é uma satisfação ter essa oportunidade, né, de estar usando algo lá igual na grama, que a gente trabalhava, uma prova de desempenho dentro do programa Embrapa Geneplus, gerando conhecimento, gerando algo para a cadeia produtiva de forma já direta, mas ao mesmo tempo usando aqueles dados, aquelas informações geradas para gerar ciência, para avançar no conhecimento. A Embrapa tem essa função, né? A gente é muito demandado para gerar soluções, inovações para a cadeia produtiva de forma direta, que o produtor veja aquilo resolvendo o problema dele, mas também nós precisamos fazer ciência de base, entender como as coisas funcionam, e a questão da água, apesar de ser básica na produção animal, a gente nunca tinha estudado isso de forma adequada, talvez até por não conseguir medir. Né? Agora, com as novas tecnologias, coxos automatizados, bebedouros automatizados, a gente consegue fazer essa medição individual e chegar em resultados como a gente chegou. E, claro, uma satisfação publicar o artigo numa revista igual a Animal, né? Uma revista A1, quer dizer, um nível mais alto que tem dentro das revistas científicas,
Isso para o Brasil é uma satisfação e, claro, para a Embrapa também. A gente tem que lembrar o seguinte, ele falou aqui rapidamente, o Safira Sonepol começou lá em 2009, né? Na Fazenda da Grama, os criadores definiram de achar as melhores fêmeas jovens para se tornarem doadoras, para poder permitir que essa expansão do Sonepol, que se consolidou e hoje está em voo de cruzeiro no Brasil, se fizesse com segurança. E a Embrapa foi adotada desde então pela Associação Nacional dos Criadores como o programa oficial da raça. E tudo o que acontece no Safiras, que foi aberto pela Grama, o banco de dados, a gente conversou aqui já bastante a respeito disso, que o GD Plus passou a se alimentar desses dados, quer dizer, essas informações são fundamentais para o que hoje é o Sonepol. E em 2012 foi o primeiro coxo eletrônico da Intergado, me lembro da reunião do Marcelo Neves Ribas com o Júnior Fernandes na Grama. Depois, em 2014, os bebedouros eletrônicos. Foi aí a fonte das informações. Como é que vocês compilaram tudo isso? Porque não é fácil. 2014, 2020, vocês mandaram um artigo para a Animal em maio, mais ou menos. Foi aceito por aí. Exato. Como é que foi esse trabalho? Olha, esse trabalho foi fruto de uma dissertação de mestrado aqui na UFMS, né, no Gabriel Pereira, tem que assina junto, que assina junto com a Andréa Egito, que é a colega da Embrapa, que é a orientadora dentro do programa de pós-graduação da UFMS. Então isso começa já os trabalhos, as análises de 2018, 2017, que a gente fez a solicitação para o Marcelo, né? Claro, o Júnior autorizou e aí o Marcelo nos mandou a base de dados histórica do consumo. Do consumo de água, porque a gente já tinha a base histórica do consumo de alimento. Mas esse de água estava parado. Olha, a gente não usava isso na avaliação dos animais dentro do Safiras e do Topázio. Informações finais dessa edição de Agricultura BR. Acompanhe comigo agora como é que vem soja sendo negociado na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Nós tínhamos uns negócios estáveis, não tem muita informação, né? Não tem aquelas notícias, presença da China comprando, a China está fora de mercado. Com isso, agora nós temos algum recuo nas posições de mais curto prazo. As duas posições de março e maio vão perdendo 2 pontos agora. Março vem a $13,74 mais 6 o bushel. Maio, $13,78 por bushel. Posição de julho, a $13,67 o bushel. E agosto, a $13,27 o bushel. São os negócios com soja em Chicago. Acompanhe comigo agora como é que estão os negócios com dólar comercial. O dólar dispara no Brasil por conta daquele fator do final da última semana, troca da presidência, da direção da Petrobras. E isso afetou o mercado, deixou o mercado nervoso aqui no Brasil. As ações da Petrobras caem, o dólar sobe. O dólar vai subindo quase 2% agora, 1,94% de alta a R$ 5,49, moeda norte-americana, neste momento no Brasil. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Eu lembro que nós voltamos logo mais na terceira edição, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Continue conosco, a programação do Canal do Boi é feita para o produtor rural brasileiro. Ficar bem informado, ficar informado de uma maneira isenta. Esse é o compromisso do Canal do Boi e sempre temos aqui grandes opções e oportunidades de negócios. Então, fique com o Canal do Boi. Vou encerrando essa edição e volto logo mais. Uma boa tarde e até daqui a pouco.